Oi, Sal, e as galinhas lá da chácara? Tem um monte. Nasceu Então, mais. Você Tô com uma par. você acredita que eu vi uma história? História não, é verdade isso aí, inclusive. Que o pessoal lá nos Estados Unidos, eles estão montando empresa para alugar galinha, né? Lugar galinha. Eu até falei para minha sogra, falei, nossa, o Isal vai poder alugar umas galinhas aqui uns dias por aí, viu? É. Mas as galinhas nessa época agora tá botando bem menos, viu? Ah, é porque começa, será que esfriar, Isal? Não sei. Aí diminuiu bastante. Oh, meu Deus. Mas vamos que vamos. Agora que tá precisando, né? O ovo tá ficando mais caro, né? É, vê que é isso aí mesmo. Ai, meu Deus. Oi, Carla, boa noite. A Isabel. Olha lá. Boa noite, tudo bem, gente? Tudo bem com você? Ah, o Toco, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo Olha jóia. lá, ô Toco, eu tava falando pro Isal aqui, ó, que ele já pode montar uma empresa para alugar galinha, viu? Eu vi também essa notícia. Ele falou que tem bastante lá na chácara, né? Ai, Tem. meu Deus do céu. Gente, vamos começar então. Acho que assim que o pessoal for conectando, olha lá, minha sogra, né? Agora eles já conseguem conectar direto, né? E a gente já pode começar então, tá bom? Assim a gente consegue terminar no horário também, começar no horário, né? E eu creio que vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. A lá, a Jéssica também conectou. Bom, vamos lá, gente. Glória a Deus pela tua vida, né? Acho que ninguém está com dengue aí, né? Em nome de Jesus, porque olha, não é fácil esse negócio. Meu Deus do céu, eu tô com o braço do roxo aqui, ó, de tomar soro, né? Seguir as orientações aí do Isal de comer bastante carne, né? Do Toco de tomar bastante água, é verdade, né? E isso nos ajudou bastante, meu Deus do céu. Mas, irmãos, olha, é um sofrimento tão grande, né? Eu acho que nem na época que eu peguei Covid, que não tinha vacina, eu fiquei tão mole, né? Você é muito mole, Fernando. Oi, Toco. Você é muito mole. Não, rapaz, pior que não. Pior que, olha, quando eu peguei Covid, não tinha nem vacina. Não tinha nada, né? E aí, eu fiquei isolado num quarto lá, né? Para não passar para o Davi, para a Edilane, mas assim, era mais um medo de ninguém conhecer o que estava acontecendo, né? Não tinha vacina, não tinha, né? Inclusive o seu vizinho lá, o doutor Renato, que cuidou de mim, né? Pelo WhatsApp. Mas eu não fiquei tão ruim como eu fiquei com dengue, que a dengue ela ficou. Eu só ficava da cama para o sofá, né? E assim, né, o dia todo. E isso é muito ruim, meu Deus do céu, não desejo isso para ninguém. Mas, né, graças a Deus, né, hoje eu tô bem melhor, né? E Deus tem nos guardado aí, vai guardar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês um versículo. O Davi vai passar ali a apresentação. E assim, acho que não apareceu o Davi inteiro. Acho que está cortando. Né? Ah, peraí, já sei. Arrumo. Vê se agora foi. Isso. Aí, agora foi. Gente, eu quero compartilhar com vocês um versículo. São dois versículos, na verdade. E eu tenho certeza que, assim, isso hoje vai falar muito com você. Porque são dois versículos e duas passagens, na verdade. Ó, deixa eu mutar o microfone da minha sogra lá. Olha lá. O primeiro versículo que está lá em Neemias 8, no capítulo 8, versículo 10. E a palavra de Deus, ela diz assim, olha que coisa. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Mateus 26, 39, a palavra diz assim, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, isso é Jesus, tá? Orando e dizendo, meu Pai,
se é possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Até aí a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, o próximo slide que o Davi vai compartilhar, que a nossa oração, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, ela nos traz uma ligação, ela nos liga com Deus. E eu li com vocês 2 versículos. O primeiro, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas para isso, eu li também uma passagem sobre a vida de um homem que, na minha opinião, né, ele é o homem mais sábio que viveu aqui na Terra. É o homem mais, assim, inteligente que viveu aqui na Terra. É o homem que nos ensinou muita coisa como ser humano, mesmo não sendo, né, um ser humano, sendo filho de Deus. Jesus nos ensinou muita coisa. E esse versículo que nós lemos agora, o último, irmãos, Jesus ele estava passando um dos piores momentos da vida dele. Eu não sei aqui se você, né, está passando ou já passou um momento tão difícil e que isso talvez te fez ficar triste, te levou, às vezes, até querer desistir daquilo. Eu não sei se você passou ou está passando por algo nesse sentido, mas Jesus, nesse momento que nós lemos o versículo, ele estava na cruz. Ele estava, assim, com dor. Ele estava num sofrimento terrível. Porque naquela época, as pessoas que eram crucificadas não eram pessoas que somente fizeram coisas simples, ruim. Não. Eram pessoas que eram muito má, que executou alguém, que fez algo terrível. E ali, naquele momento, essa pessoa era crucificada. E Jesus estava passando por isso, sendo que ele nunca tinha feito nada de errado. Isso que é o pior. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu estou pagando o preço de algo que eu não fiz. Né? Você já passou por isso? Alguém te julgou, alguém falou algo de você, mas não é verdade aquilo. E Jesus estava exatamente naquela situação. Ele estava crucificado, sofrendo, sangrando, prestes a morrer, e ele faz uma oração. E ele fala assim, Senhor, se possível for, passa de mim essa luta, tira de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento, me tira desse lugar. Só que sabe o que aconteceu? Ele, no final do versículo, ele fala assim, mas não seja do meu jeito, Pai, seja do teu jeito. E é isso exatamente que eu quero falar com vocês hoje nessa noite. Às vezes a nossa oração, em nome de Jesus, entenda isso, irmãos, é sempre para que Deus cumpra aquilo que nós queremos, já viu? Já percebeu? Você ora pedindo uma bênção, pedindo um milagre, pedindo algo que Deus possa te dar, só que nunca é difícil, né? Nós orarmos falando assim, Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é a coisa mais difícil para o ser humano, porque o ser humano acha que ele entende igual a Deus, que ele conhece as pessoas, que ele conhece a terra, que ele conhece as situações igual a Deus. E aí ele quer pedir, ele quer direcionar Deus. Você já percebeu isso? Que às vezes as nossas orações são orações direcionadas. Não é verdade? Às vezes você está lá clamando tanto por algo, orando todos os dias por algo,
Só que aquilo não é a vontade de Deus. Aquilo não vai acontecer, em outras palavras. Porque Deus, ele sabe qual é a melhor coisa a acontecer e a fazer na tua vida. E talvez não é do jeito que você está pedindo. Por isso, exatamente que Jesus, ele fala aquilo, mas ele fala assim, mas que seja feita em primeiro lugar a tua vontade, Pai. E nós sabemos que, olha que coisa, qual foi a vontade de Deus para Jesus naquele momento? Que Jesus morresse. Olha isso. Quem aqui já fez uma oração para que Deus possa tirar a tua vida? Para que Deus possa, né, fazer algo assim, desse tipo, na tua casa. Nós não fazemos. E Jesus morreu. Mas sabe o que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou, nós sabemos disso. E essa situação era exatamente o plano de Deus para Jesus naquele momento. E por isso que eu escrevi aqui nesse tema, que a oração, ela nos liga a Deus. Só que não é a oração nossa, é a oração sincera que nos liga a Deus. É a oração humilde que nos liga a Deus. Irmãos, hoje em dia não se acha mais pessoas humildes. Talvez a pessoa até fala que ela é humilde, mas no fundo, ela não está sendo verdadeira. Porque, né, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, Fernando, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? Quando ela ganha poder, primeira coisa, a humildade acabou. Muitas pessoas, 90% das pessoas são assim. E isso tem acontecido na parte espiritual. Ela vai lá, ora para Deus, Deus abençoa a vida dela, e ela faz o seguinte, ela vira as costas para Deus, depois que recebeu a bênção. E aí, a oração só ligou ela com Deus por um tempo, por um momento, por alguma coisa, por alguma situação. E é por isso que eu quero dizer para você, a tua vida, a minha vida não pode ser assim. Irmãos, nós fomos criados para servir a Deus. Eu e você, nós somos servos de Deus e mais nada. E mais nada. Então, nós precisamos ter uma ligação com Deus. Se você tem ligado a tua vida a coisas que não é de Deus, você vai viver coisas que não são de Deus. Se você tem ligado a tua vida às coisas da terra e aquilo é o primeiro lugar na tua vida, você vai ser ligado e viver nas coisas da terra, ligadas. Agora, se você ligar a tua vida em primeiro lugar com Deus, você vai deixar cumprir a palavra de Deus na tua vida, os planos de Deus na tua vida, a vontade de Deus na tua vida. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é perfeita, ela não chega atrasada, ela é muito, muito preciosa para cada um de nós. Em nome de Jesus. Então, eu quero deixar esse alerta para vocês aqui. Pense nisso, irmãos. Aonde você tem ligado a tua vida? Né? Aonde você tem conectado a tua vida? Aonde você tem conectado o teu trabalho? Esses dias eu olhei para uma pessoa, irmãos, o pai é ruim e o filho é igual. Sabe por quê? Porque ele está completamente ligado no pai. Eu estou falando da terra aqui. E eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que aonde você ligar a tua vida, você vai ser igual.
Você vai parecer com aquilo, você vai ter atitudes com aquilo, daquilo. Você vai fazer igual. E é por isso que Jesus fala em Gálatas 2:20 que nós precisamos deixar a nossa vida e deixar Jesus entrar na nossa vida. Em Gálatas 2:20 fala assim: não mais vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Então, se você crê nisso, se Jesus vive em você, não dá, irmãos, para você viver acreditando em outras coisas. Se Jesus vive em você, não dá para você ficar pensando em coisas erradas, porque Jesus precisa viver em você. E Jesus não tem conexão com essas coisas. Então, em nome de Jesus, a nossa oração precisa ser ligada no Senhor. Em Mateus 6:33, diz assim: buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque tudo, depois disso, o Senhor vai colocar, o Senhor vai acrescentar. Em outras palavras, isso é o carimbo de Deus para nós, a confirmação de Deus para nós, falando assim: vocês precisam somente de mim, porque o restante eu te dou. Então, em nome de Jesus, eu quero desafiar você nessa noite a desligar a tua vida de coisas aqui da terra. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, a fazer uma reflexão da tua vida e desligar algumas coisas da tua vida. Irmãos, às vezes você está preso no passado. Sabe por que você não vive o futuro? Porque você está ligado no passado. Porque você vive martelando aquilo que aconteceu há anos. E aquilo não permite você ter uma ligação com Deus e avançar. Talvez a tua vida está amarrada com alguém. E você é igual àquela pessoa. Você se torna uma pessoa problemática porque aquela pessoa é problemática. Você vive sempre amassando aquela situação errada porque aquela pessoa faz isso. Mas em nome de Jesus, nesta noite eu creio nisso. Você vai se desligar dessas coisas. Você vai se desligar desses problemas. Esses dias eu falei para o meu pai assim, né, que o sonho do meu pai é voltar a morar lá no sítio. Olha que coisa. Né? Nada contra isso. Mas ele fala isso aí para mim desde quando eu era pequeno, irmãos. Ele tem 67 anos. Esses dias eu falei para ele, pai, o senhor fala isso para mim desde quando eu era bebê, quase. Se o senhor realmente quisesse isso, né? O senhor teria lutado e abandonado algumas coisas para fazer isso. Mas eu sei que ele fala isso da boca para fora, né? E às vezes nós somos assim. Tem coisas que nós ficamos amarrados desde quando nós éramos novos, adolescentes. Ah, porque se eu tivesse feito assim? Ah, porque se eu tivesse feito assado? Ah, porque se eu fosse uma pessoa diferente? Irmãos, se liga com Deus. Conecta a tua vida no Senhor. Pergunte para Deus, você já perguntou isso? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Esses dias eu estava orando tanto por uma coisa, e aquilo assim não acontecia. E aí chegou um momento que eu comecei a orar diferente. Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, será que isso é o teu plano para a minha vida? Porque se não for, Senhor, tira isso do meu coração. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus tirou do meu coração.
O grande problema é a gente começar a entender, chegar nesse nível de entendimento para ser sincero com Deus. Porque tem coisa que você está lutando, que eu luto, que nós sabemos, no fundo, que não é de Deus. E nós queremos ligar isso com Deus ainda por cima. E aquilo não vai acontecer porque Deus, ele não é humano. Ele conhece o futuro. Ele é onipresente. Ele sabe tudo que é bom para mim e para você. Ele não vai permitir que um fardo que você não suporte seja colocado na tua vida. Então, volto a dizer uma coisa para vocês. Desliga disso, irmão. E viva o plano de Deus. E isso somente quem faz é a oração. Esses dias, né, o Davi até perguntou para mim o que era oração. Daí eu falei para ele assim, olha, do jeito que você está conversando comigo, você precisa conversar com Deus. Isso é oração. É uma conversa. É uma ligação. É uma intimidade. E nós precisamos fortalecer isso com Deus. Porque o grande problema das pessoas é procurar Deus somente quando tem um problema ou uma dificuldade. A pessoa só procura Deus quando ela tem um problemão, né? Um BO, né? E aí, como que Deus vai atender você se você nem fala com Ele? Se você não tem essa oração, esse elo, essa intimidade? É diferente de você ajudar um amigo, né? Ou ajudar um colega. E às vezes nós estamos sendo colega de Deus, conhecido de Deus. Ouvi falar um dia, conversei algumas vezes, de vez em quando, sabe? Só que nós precisamos mudar isso, e isso ninguém pode fazer por nós. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, meu Deus, eu estou tão fraco na fé. Eu falei para ela assim, olha, você me desculpa, eu não posso te ajudar. Daí ela falou, mas meu Deus, pastor, eu falei, sim, não posso. Eu posso falar para você de Jesus. Eu posso ensinar para você a Bíblia. Mas a tua intimidade com Deus é você e Deus. Porque a palavra de Deus fala que a salvação é individual. Não tem como eu buscar Deus por você. Imagina só, um exemplo. Olha, eu vou, né, ô Toco, eu vou hoje, agora eu vou falar com Deus por você, tá bom? Eu vou levar o teu recado para Deus. Não tem lógica, irmãos. Deus, ele quer te conhecer. Deus, ele é ciumento. Ele quer você perto dele. E nós precisamos aumentar o nosso nível de ligação com Deus, e isso é a oração. Olha, eu lembro uma época na empresa que eu trabalhei numa sala sozinho. A sala era só minha. Olha que coisa. Irmãos, eu chegava lá na empresa, ficava trabalhando lá na sala sozinho, orando o tempo todo. Talvez eu não estava falando, mas no meu pensamento, eu estava trabalhando e conversando com Deus. Irmãos, isso me deu um crescimento tão grande espiritualmente falando, porque eu ficava o tempo todo, o dia todo, conectado com Deus. E em nome de Jesus, nós precisamos aprender a aproveitar o nosso tempo com Deus. Talvez você tenha aproveitado o tempo da tua vida com muitas coisas, e isso é importante também. Só que a palavra de Deus fala que tem tempo para todas as coisas.
há tempo para todas as coisas. E o tempo principal, se eu fosse você, eu reservaria, eu aproveitaria esse tempo que é precioso com Deus. Porque isso, irmãos, o homem não consegue pagar por isso. Não tem dinheiro que compre isso. Não tem nada que possa substituir a presença de Deus na nossa vida. Porque eu volto a dizer isso para vocês. Eu e você, nós fomos gerados por um homem e por uma mulher. Mas, para isso acontecer, houve uma permissão de Deus. Você só está vivo. Você só foi gerado porque Deus permitiu. Então, eu e você, nós somos frutos de Deus. E Deus, ele nos fez para sermos totalmente dependentes dele. Deus fica muito triste, o Espírito Santo geme, a palavra de Deus fala que chora quando nós abandonamos ao Senhor. E tem muita gente abandonando Deus. Tem muita gente deixando Deus. Tem muita gente vivendo em coisas que não é do Senhor. E eu fico pensando ali, o Espírito Santo chorando porque ele olha para todas essas pessoas e ele sabe que são servos dele. E em nome de Jesus, eu quero que você hoje, nesta noite, guarde no teu coração essa palavra. Porque em nome de Jesus, nós precisamos aumentar a nossa oração. Nós precisamos aumentar essa ligação com Deus. Eu já falei algumas vezes isso para vocês. Às vezes eu olho assim e eu me sinto que eu estou ligado com Deus no cordão umbilical. Porque, irmãos, nós precisamos ser alimentados. A palavra de Deus é alimento para nós. E às vezes, você está se alimentando de um monte de coisa. Um monte. Você se alimenta da TV, você se alimenta das pessoas que estão do teu lado, você se alimenta, né, daquilo que é material, você se alimenta de um monte de coisa. Só que esse alimento é passageiro. Ele dura por um período. Só que o alimento que vem de Deus, Jesus fala isso. Jesus fala para aquela mulher samaritana. Jesus fala assim, olha, se eu te der da minha água, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, o alimento que eu tenho é eterno. E nós precisamos desse alimento. Nós somos dependentes desse alimento. E esse alimento vem através da oração, através da busca, através do clamor, através do amor, através da humildade. Isso são frutos que Deus ele não abre mão. E ele olha esses frutos, ele procura esses dons nas nossas vidas. E em nome de Jesus, que você hoje aumente esse nível de oração, esse nível de busca com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Algo que você quer comentar sobre essa palavra? Algo que talvez você falou, meu Deus, isso falou muito forte comigo porque eu preciso fazer isso, né? E eu digo isso por mim também, tá, irmãos? Eu nunca quero estar satisfeito de buscar o Senhor, né? Em nome de Jesus, se você tiver algum comentário, pode abrir o teu microfone, tá bom? Ninguém tem nenhuma dúvida hoje? Nenhum comentário? Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo ao Senhor porque, olha, irmãos, essa é uma grande verdade. Tá? Então fecha os teus olhos e vamos agradecer a Deus por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo,
Ó Pai, tão precioso que o Senhor colocou nos nossos corações. E nós sabemos, Pai, que a oração nos leva até o Senhor. Eu te peço, Senhor, que cada filho teu agora seja fortalecido, Pai. Que cada filho teu possa sentir forças para te buscar mais, para aumentar o nível de oração, de clamor, de busca. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, entrar no coração de cada filho teu agora, Pai. Em nome de Jesus, colocando a paz, colocando o reconhecimento dessa Jesus, Pai, nós não venhamos a ser satisfeitos com aquilo que nós temos aqui na terra, mas que nós possamos entender que nós somos seres humanos dependentes da Tua presença, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa realizar os Teus planos em nossas vidas. Que o Senhor tire do nosso coração aquilo que não vem de Ti, Pai. E que às vezes nós temos buscado, perseguido, perseverado por isso, mas isso não vem de Ti, Pai. E nós te pedimos agora, tira do nosso coração, tira do nosso meio, tira do nosso convívio. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa mudar aquilo que precisar ser mudado, aquilo que precisar ser alterado, transformado. Que o Senhor traga, Senhor, em nome de Jesus, esta mudança sobre os nossos planos que são humanos, mas que o Senhor coloque o plano espiritual que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós te louvamos por esta palavra e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, eu deixo esse desafio para você, né? Aumente o teu nível de busca e de oração com Deus. Amém? Amém. Jesus. Que Deus te abençoe, irmãos. Uma ótima segunda-feira, um final de segunda-feira, uma ótima semana, né? E em nome de Jesus, olha, quarta-feira nós estamos lá no Atos, né? Você que tem disponibilidade, pode, o culto está crescendo lá, tá? E está ficando gostoso, né? Nós estamos estruturando ali e vai ser uma grande, grande bênção, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, ótima semana a todos e uma boa noite a vocês, amém? Deus abençoe, irmãos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, Bel. Tchau, dona Carminda. Tchau, Fernando. Deus abençoe. Amém. Também. Tchau, Neia. Tchau. Alá, Bel. Tchau, Bel. Deus abençoe.